Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Não vou falar quais são os materiais, que vocês já sabem quais são os materiais que vocês devem pegar para a aula de história, né? Lápis, caneta, borracha, para fazerem anotações. E não esqueçam, por favor, do livro didático de história, ok? Lembrando que nós estamos trabalhando o período de pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, né? Os Estados Unidos saem com espírito de prosperidade, de ascensão e crescimento, enquanto a Europa toda devastada, os Estados Unidos passam a produzir, chega a um certo ponto que não tem mais a quem vender, porque os outros países estão em processo aí de reconstituição, de reconstrução, já que eles sofreram os flagelos da Primeira Guerra Mundial, sobretudo a Alemanha, né, que vocês já sabem muito bem. Então, hoje a gente vai trabalhar de como esse espírito de prosperidade dos Estados Unidos, como a questão da ambição e do poder, chegou ao ponto de gerar uma crise econômica no sistema capitalista em 1929. E vai afetar somente os Estados Unidos? Não. A ambição e o espírito de prosperidade dos Estados Unidos vai colocar o mundo em estado de calamidade, ou seja, em estado de crise, inclusive o Brasil com a produção cafeeira do café. Tá massa? Muito bem. Qual o capítulo, professor? Capítulo 4, e a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje na página 88, que vai até a página 97. Algumas dúvidas? Não. Muito bem. Vai lá, para quem está chegando agora, sou o professor Marcos, e aqui abaixo segue meu e-mail para vocês enviarem perguntas, dúvidas, questionamentos, enfim. Estou à disposição de todos. Lembrem de curtir a aula aqui, tá massa? E, ao mesmo tempo, deixe o seu comentário, o seu nome, como também deixa abaixo o nome da escola onde você estuda, tá? Para a gente acompanhar, para a gente trocar umas ideias, massa, e assim, paz e amor. Lá passar aqui, então, o nosso objetivo da aula de hoje é os Estados Unidos e a crise do sistema capitalista. Capítulo 4, página 88. Pronto, vamos lá. Em primeira introdução. Neste trabalho, trataremos da introdução de um dos grupos terroristas mais famosos do mundo. Vocês vão entender que na página 89 do didático de vocês, ele vai começar a falar da crise do sistema capitalista através de um grupo de pessoas, um grupo que tinha como principal objetivo propagar por toda a Europa, sobretudo nos Estados Unidos, a questão da violência contra as pessoas negras. Então, se trata de um grupo racista. Vai abordar sobre a intolerância deste grupo, que vai ficar conhecido, sobretudo, por diversos atos contra as pessoas negras, contra homossexuais, contra prostitutas. O nome desse grupo é Ku Klux Klan, ou, se não, mais popularmente conhecido como KKK. KKK. Não é KKK, não, é KKK, né, que é uma abreviação do Ku Klux Klan. Então, são várias ondas de violência contra os negros. Vemos, na verdade, uma era negra na história da humanidade. Então, veja, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam se propagando, crescendo suas produções através do Fordismo, através da produção de carros, tá? Vai ocorrer diversos movimentos que vai ser contra os negros. Então, é um grupo racista, é um grupo que tem a ideia de superioridade, onde vai possibilitar para que os Estados Unidos, aos poucos, por meio da intolerância, entre em estado de crise social. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tinham que lidar com a crise de 1929, os Estados Unidos tinham que lidar com os diversos ataques desse grupo, que era conhecido como KKK. Na página 89 de vocês, tem uma imagem, pessoal, semelhante a essa daqui. Aqui era o grupo KKK, que espalhava terrorismo por todas as ruas dos Estados Unidos. Eles eram extremamente racistas. Quando eles se deparavam com alguma pessoa negra na rua, ele atacava e chegava ao ponto de levar a
morte. Então, ele era um grupo extremamente racista e quem participava desses grupos eram pessoas brancas e automaticamente pessoas que estavam ali, que tinham um certo poder aquisitivo. Então, os Estados Unidos tinham esse conflito, essa disputa aí. Cuidar das questões sociais e, ao mesmo tempo, tinha que cuidar da crise mundial gerada por ele mesmo. Tá massa? Então, passando para o próximo conteúdo, é o seguinte. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a maior potência mundial. Vocês já sabem disso. Então, vamos lá. Os Estados Unidos atravessavam uma época de grande prosperidade econômica depois da Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque os Estados Unidos só vai entrar faltando 2 anos. E quando você vai para uma briga, o último que entra sempre é o menos prejudicado. Então, durante os anos de 1919 e 1921, sua economia passou por um período de adaptação. Porém, nos anos seguintes, houve o fortalecimento das indústrias produtoras de carvão, ferro, aço e petróleo, e também na produção da indústria química, elétrica e automobilística, né? Então, vocês já sabem aqui que aqui é aquela ideia de crescimento que os Estados Unidos tinham. Mas os Estados Unidos cresciam, significa que os outros países da Europa cresciam? Não. Os outros países estavam tentando se recuperar da guerra ainda. Então, vejamos. De 1919, anote aí, de 1919 a 1900, de 1919 a 1932, esse período vai ficar como a Grande Depressão. De 19 a 32 vai ficar conhecido como a Grande Depressão. Por que a Grande Depressão? Vejamos. O clima de prosperidade dos Estados Unidos na década de 1920 gerou uma onda de investimentos em ações na empresa da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, vejamos, se toda a Europa estava em crise, estava passando por um processo de readaptação, de transformações, tentando recuperar a economia perdida durante a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, né, foi o país que menos sofreu. Então, era normal. O ambiente propiciava que os Estados Unidos, naquele contexto, era o único país de credibilidade, porque estava sofrendo menos, né? E ele tinha capacidade suficiente, por meio de sua produção, por meio de sua economia, a produzir determinadas empresas, inclusive investir nessas empresas. Então, o que foi que ocorreu a partir de 1920? Diversas empresas, anotem aí, diversas empresas da Europa, inclusive da Ásia, como também da América, como o Brasil, passaram a investir na onde? Na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York, tá? O valor das ações subia de forma artificial, isso é, não correspondia ao crescimento real da economia. Então, veja, a Bolsa crescia através dos investimentos, mas só que a economia da Europa não correspondia ao valor da Bolsa. Então, o que é que vai gerar a Grande Depressão? A partir do momento que a Bolsa cresce e não corresponde à economia, vai gerar o quê? Alta inflação. Então, nós temos aqui a primeira consequência negativa da prosperidade dos Estados Unidos, que é justamente o quê? A superprodução. Ou seja, os Estados Unidos tinham produção, mas não tinha quem vender. Por que não tinha quem vender? Porque os outros países estavam passando por reconstrução. Eles compravam apenas o que era base, o que era necessário. Então, a primeira causa da crise mundial de 1929, gerada pela Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, é justamente a superprodução pelos Estados Unidos. Então, significa que todos os países que investiram na Bolsa dos Estados Unidos começaram a perder, porque a Bolsa faliu. A Bolsa dos Estados Unidos entrou em quê? Em decadência. Aos poucos foram falindo, gerando a quebra da Bolsa de Nova York. Se gerou superprodução, os Estados Unidos não conseguiam mais comercializar. Se não podia mais comercializar, não poderia mais comprar. Então, os demais países da Europa passou a sofrer juntamente agora com os Estados Unidos.
além de dar conta ainda das consequências da guerra, ainda teve que passar pela crise de 1929. Então, vejamos só. Houve uma queda das exportações, porque os países não estavam mais em condições de vender. O mercado interno insuficiente, concentração de renda gerado pela superprodução, excedentes, prejuízos, demissões, porque, vamos pensar, eu produzo soja, eu tenho uma fazenda lá nos Estados Unidos que produz soja, milhares e milhares de toneladas todo mês. Se essa produção de soja não está sendo vendida, o que é que vai ocorrer com minha fazenda? Vou ter que demitir, porque eu não vou ter recurso para pagar, não vou ter dinheiro, o salário, condição para pagar aos trabalhadores. Então, vai gerar o quê? Demissão. Já que nos Estados Unidos e nos outros países que têm investido nos Estados Unidos não estava vendendo, gerou o quê? Demissão. Mas foi demissão somente nos Estados Unidos? Não. Gerou demissão em outros países. Inclusive o Brasil, que eu vou explicar justamente agora. Veja só, o Brasil era uma época, década de 1920, era um dos maiores produtores de café do mundo. O Brasil, na década de 1920, era um dos maiores produtores de café do mundo. Já que o seu maior comprador, e quem era o maior comprador? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou em crise. Ele vai ter condições de comprar o café do Brasil? Não. Então, veja, é um efeito dominó. A Bolsa de Nova York gerou um efeito dominó por todo o mundo. E pelo fato do Brasil não conseguir vender, né, os grãos de café para os Estados Unidos nem para um outro país, vai gerar superprodução, armazenamento. As pessoas estavam armazenando café, mas o café tem um certo tempo. Depois ele apodrece, não funciona, não presta mais para fazer de fato o café, né? Aquele cafezinho gostosinho que a gente sempre gosta de tomar. Então, vai gerar o quê? Essa superprodução no Brasil e automaticamente vai gerar desemprego, assim como gerou nos Estados Unidos e outro país da Europa. Então, nós temos o quê? Retração do mercado interno. O que é retração? Retornar, regredir. Então, os mercados passaram a não produzir mais. O ciclo repete-se anualmente, reduzindo lucros e ações das empresas. Isso ocorreu somente em 1929? Não. Ocorreu em 1930, em 1931, em 1932. Então, temos aqui, qual foi o efeito da crise de 1929 lá nos Estados Unidos? A crise de 1929, efeitos no Brasil, tá, pessoal? A crise de 1929 também afetou o Brasil, pois os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito. E os preços do café brasileiro caíram, tá? Os produtores começaram a perder suas safras. Para que não houvesse nenhuma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Dessa forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. Veja só. Para não ter perda total, qual foi a estratégia que o governo brasileiro utilizou? Ao invés do Brasil não ter vendido, né, para os Estados Unidos e outros países, o que foi que ocorreu? O governo resolveu comprar o próprio café dos fazendeiros, justamente para tentar diminuir a crise, porque aí seria uma forma do governo dar como se fosse uma assistência àquele proprietário, para que aquele proprietário continue a produção e que futuramente pudesse vender para os Estados Unidos ou outro país. Mas você acredita que o Brasil tinha dinheiro suficiente para comprar todas as safras? Não, não tinha dinheiro suficiente. O que foi que gerou com o Brasil? Mais uma vez, uma outra crise, uma crise interna. É justamente isso que vai fazer com que a Getúlio Vargas, em 1930, entre no poder no Brasil. Entenderam? Então, vejam só. Até que ponto a ambição do homem chega? Porque a crise ela foi gerada através do espírito de prosperidade e crescimento dos Estados Unidos. Quando a crise foi instalada pela Bolsa de Nova York, pessoal, aqui, olha, os bancos fecharam, porque os bancos não tinham dinheiro. Os bancos, o dinheiro, eles foram bloqueados. Se você tivesse dinheiro na conta, você não poderia retirar.
porque foi bloqueado, tá? O dinheiro, ele foi bloqueado. E se você tivesse dinheiro na conta, automaticamente você não podia retirar. Ou senão, o dinheiro havia acabado. Então, era normal lá nos Estados Unidos, os bancos, na frente dos bancos, formarem filas. Se você não tem dinheiro, se falta produto, automaticamente vai gerar o quê? A fome, a miséria, a pobreza. Então, veja só, a crise dos Estados Unidos, em 1929, conhecido como Black White, aliás, perdão, conhecido como Black Day, que é a queda da Bolsa de Nova York, vai gerar uma revolução e uma crise mundialmente, gerando fome, pobreza. Aí o que é que eu lanço aqui para vocês? Até que ponto a ambição do homem pode chegar? Chegar no sentido de que ter a ideia de prosperidade sem pensar no outro. Produziram em grande escala, mas perceberam que o seu comércio, que seus compradores não tinham condições suficientes para comprar toda a demanda produzida. E essa primeira foto aqui, pessoal, é justamente uma reflexão da miséria e da pobreza, né? Já que há relatos e os jornais da época circulavam que várias crianças, mulheres, idosos e homens também passavam por situações de calamidade, né? Passar por fome porque não tinha dinheiro para comprar ou senão não tinha produto. Era normal também as pessoas fazerem fila em diferentes casas de caridade com um baldezinho, com a bacia, para tentar recolher algum tipo de alimento para a sua própria família. Era através de doação. Se nos Estados Unidos estava assim, imagina aí na questão do Brasil, né? Que quer que não é um país dependente economicamente. Então, quais as consequências sociais da crise de 1929 nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York? A movimentação de população em busca de emprego. Veja só, pessoal. Se os Estados Unidos estavam tendo emprego, eles começaram a circular por diversos pontos da Europa. Alguns deles vindo para a América. Mas eles chegavam na América e perceberam que a crise que estava lá na Europa era a mesma que estava na América. Então, gerou várias famílias migrantes, né? Migrantes é quando sai de um estado para outro estado, né? Que não sai necessariamente de um país. Então, eles saíam em busca de melhores qualidades de vida e de uma forma de manter a sua própria sobrevivência. Ok, pessoal? Essas duas fotos refletem muito bem isso. Veja só a questão da fome, da pobreza, das condições sociais que as pessoas foram forçadas a passar por uma situação dessa, gerado pela ambição e pelo poder de prosperidade proposto lá pelos Estados Unidos na época de 1929. Tá, pessoal? E aqui está justamente esse reflexo aqui que eu quero que vocês entendam. Aqui no meio, Estados Unidos, ó, o que foi que a queda da Bolsa de Nova York fez? Nessa região, a queda do preço do milho caiu, a queda do preço da borracha, a queda do preço da lã, a queda do preço do açúcar, a queda do preço do café, 75% das exportações do Brasil, queda do preço da carne. Pessoal, professor, mas caiu o preço. Isso não é algo positivo? Não necessariamente. Quando cai assim em grande escala, pessoal, os produtores e os trabalhadores são os mais prejudicados, porque vamos pensar, se o Brasil, um fazendeiro lá produzia 8 sacos de café, esses 8 sacos de café vão colocar 3 mil reais, normal 3 mil reais. Mas o café baixou, reduziu. Tá agora os 8 sacos, que era 3 mil, agora está por 300 reais. Esses 300 reais, aquele proprietário daquele café vai conseguir pagar seus trabalhadores? Não. O que é que ele vai fazer? O que é que você faria? Demitiria. Como uma forma de tentar reajustar, até pensando em sua própria sobrevivência. Então, em todo o mundo, suas produções caíram. Mas caíram, observem muito bem aqui a seta, Estados Unidos, porque foi lá a Bolsa de Nova York. Professor, e por que lá? Porque esses países, anteriormente à queda, passou a investir na Bolsa de Nova York. Lembra que eu falei para você? Passou a investir nas empresas da Bolsa de Nova York. Então, vejamos aqui. Ó. Aí temos a difusão da crise na América, difusão de agravamento da crise na América, países afetados pela crise em 1932. Então,
foi de 1929, mas a crise durou até 1932, olha. Tá justamente aqui o comércio em bilhões de dólares, né? Em 1929, 65 bilhões, 1930. E assim foi decaindo. Aqui foram os prejuízos, tá, pessoal? Prejuízo de 65 bilhões, 55, 39, 27, 24, foram reduzindo, tá? E aí vocês perguntam, então, professor, como é que os Estados Unidos conseguiram se reconstituir e hoje ainda continua a maior potência? Como os países da Europa se reconstituíram? E como, sobretudo, o Brasil se reconstituiu e outros países da América, enfim, através do New Deal. New Deal. New Deal significa novo plano. Novo plano, a partir de 1930, entrou outro governo nos Estados Unidos e criou o New Deal, o novo acordo, que era justamente uma proposta econômica, uma proposta governamental. E essa proposta foi responsável por melhorar a situação dos Estados Unidos e, aos poucos, de forma indireta, os outros países do mundo começaram a se reconstituir. Mas eu não poderia deixar de falar aqui sem falar também nos regimes totalitários. Os regimes totalitários passaram a ser mais nacionalistas, colocar os seus respectivos países, seus próprios países, acima dos outros. Vejamos, na Itália vai surgir... na Alemanha vai surgir o nazismo, né, liderado por Hitler, né? Aí, a partir disso, você consegue já perceber a Segunda Guerra Mundial. Na Itália vai surgir o fascismo, né, com Mussolini. Então, aos poucos, os países da Europa vão se fechar neles mesmos. E esse processo de fechamento político, fechamento de sua própria economia, vai possibilitar que os seus próprios países, que os seus próprios recursos cresçam economicamente. E esse processo de crescimento vai gerar uma recuperação da economia, que foi gerado pela crise da Bolsa de Nova York em 1929. Então, a realização de obras públicas gerando milhares de empregos, aqui é o Plano New Deal. A concessão de empréstimos a agricultores, o controle sobre os preços e a produção, a diminuição de jornada de trabalho, que anteriormente era 13 horas, aí agora passou para 8, aliás, passou para 10. A fixação do salário mínimo, criação de seguro-desemprego e seguro-velhice maiores de 65 anos. Foi através daqui que conseguiram se reerguer. Resolveu um problema, mas, por outro lado, foi instalado um outro problema. Qual o problema foi esse? O surgimento e o fortalecimento dos regimes totalitários. O regime fascista, o regime nazista e fascista. Resolve-se um problema e gera um outro problema histórico. Porque o surgimento desses regimes totalitários vai gerar futuramente quem? A Segunda Guerra Mundial. Tá? E eu encerro nossa aula de hoje aqui com o Plano New Deal, que foi um dos mais viáveis e que, quer queira que não, de forma direta e indireta, conseguiu controlar a inflação e a crise de 1929 nos Estados Unidos. E aqui é a minha mensagem, tá? Não esqueçam de fazer a atividade, por favor, galera, comente, curta, falem se gostou da aula de história. Estou aqui à disposição de todos. Mensagem. Não gaste seu tempo com palavras desnecessárias. Tem palavras que a gente fala que não vai contribuir em nada com a nossa vida. Então, o silêncio, às vezes, é a melhor resposta, já que não vai contribuir em nada, vai gerar um conflito, né? Então, silêncio, né? Lembre da crise de 1929 e da prosperidade dos Estados Unidos. Às vezes a gente pensa que estamos no centro do universo, das discussões, quando a gente olha a rasteira da vida, né? É justamente isso. A vida nos dá rasteira diariamente. Agora, cabe a nós saber o que? Levantar. Os Estados Unidos levantou? Então, vamos levantar também. E aqui eu mando um abraço especial para a Escola Municipal Pedro Alves de Macedo, porque está sempre nos acompanhando. Os alunos estão sempre interagindo. Comentem aqui abaixo. Façam atividade, tá bom, galera? Em breve estaremos de volta. Espero que todos vocês estejam bem. Deixo aqui meu muito obrigado e que vocês fiquem em paz. E até a próxima aula, tá bom? Mas não esqueça de fazer atividade e deixar o seu comentário aqui, que é muito importante, viu, galera? Valeu e tenha uma ótima semana.